Olá, sejam bem-vindos a mais um Minha Saúde da Unimed Teresina, que é o seu programa semanal com informações e dicas para você cuidar bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. E lembrando que este e outros programas você também pode conferir lá no nosso canal Unimed Teresina no YouTube. Vai lá, assiste, curte, compartilha. Tá cheio de conteúdo incrível sobre saúde e bem-estar. Olha, pessoal, os casos de sarampo aqui no Brasil reacenderam o alerta sobre a gravidade de um surto da doença. No Piauí, a Secretaria de Saúde do Estado monitora pelo menos 7 casos suspeitos da doença. O sarampo é uma doença grave, altamente contagiosa. Estima-se que uma pessoa com sarampo contamine mais de 10 indivíduos. Para tratar mais sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo aqui o médico pediatra Dairton Moreira, que é cooperado da Unimed Teresina. Doutor Dairton, bem-vindo à Minha Saúde. Obrigado pelo convite, sempre é bom falar com vocês sobre essas doenças que ressurgem aí e a gente tem que estar atento. E a gente sabe que o sarampo é realmente uma doença muito grave. Eu queria que você começasse já explicando, doutor Dairton, por que é uma doença tão grave? O sarampo é uma doença grave por causa das complicações do sarampo, né? A gente tem principalmente complicações de pneumonias e complicações neurológicas. Então, dentro das complicações que essa doença pode trazer, esses pacientes podem evoluir com casos mais graves, né? Então, a gente tem que ficar atento para que essas doenças não evoluem para esses casos mais graves. E a gente pode, inclusive, ter óbitos, né, relacionados ao sarampo. Sim, é uma doença que mata, né? Então, a gente não é uma doença simples aí que as vacinas previnem. É uma doença que mata e que as vacinas previnem. Exatamente, gente. O sarampo ele é altamente contagioso, como eu já falei. Eu queria que o doutor explicasse agora para a gente como é que acontece esse contágio, como é que uma pessoa contrai a doença. Então, como você mesmo falou, uma só pessoa pode contaminar até 10 pessoas. Essa contaminação acontece por gotículas, né, de saliva, né? Então uma criança em cima da outra, locais onde tem aglomerações. Então, imagina um caso de sarampo numa creche infantil ou numa escola, né? Então a chance dessa criança contaminar outras é muito grande, exatamente por esse contágio aí de perdigotos que a gente chama. E é realmente muito contagiosa, quer dizer, muito fácil de passar de uma pessoa para outra. Doutor, por que essa doença ela é mais comum em crianças? A gente sempre associa o sarampo a essa fase da vida das pessoas, né? Logo ali na primeira infância, até os 10, 11 anos de idade. Criança anda muito junto. Então, a gente tem as creches, as escolas, né? Ambientes que uma criança, às vezes, não consegue saber lavar a mão antes de pegar no alimento. Então, tem esse cuidado todo com a higiene, que as crianças ali, hoje até com as crianças com Covid, elas já até aprenderam um pouco mais. Mas o adulto, ele tem aquele cuidado um pouco maior com a higiene ali. Então, criança fica em creche, fica em escola, então essas doenças respiratórias aglomeram mais, então, consequentemente, a gente tem mais casos em crianças. E tem um ponto muito importante aí, que é a vacinação. A maioria dos adultos já são vacinados contra o sarampo, né? Então a gente tem menos casos em adultos, porque houve algum momento que todo mundo era vacinado contra o sarampo, só que a partir de um momento os pais deixaram de levar seus filhos para vacinar. A gente vai jamais falar sobre a vacinação do sarampo, porque de fato faz toda a diferença, a doença já estava erradicada e volta a assustar todo mundo. E os sintomas, doutor, tanto nos adultos quanto nas crianças, são os mesmos? Que sintomas são esses? No geral, o sarampo é o que a gente chama de uma doença exantemática, que é uma doença que aparece lesões pela pele, uma vermelhidão pela pele, pintinhas vermelhas, né, para as pessoas entenderem melhor. E além dessas pintinhas vermelhas, a gente vê sintomas gripais, com nariz escorrendo, muitas vezes com tosse e com queda desse estado geral. Então, esse paciente... alguns sintomas que são mais comuns, tosse, coriza, manchas na pele, irritações nos olhos. Exatamente. Então, assim, esses sintomas, eles são divididos exatamente de acordo com a gravidade dessa doença. Então, a gente pode ter desde sintomas mais leves, né, como tosse, coriza, manchinhas no corpo, próprios sintomas de conjuntivite, mas pode evoluir com gravidade, né, para ter infecções, né, perda do apetite, porque a pessoa fica com aquele mal-estar geral, que não é algo específico do sarampo, as doenças em geral, elas podem aparecer isso, mas a gente fica mais preocupado com os casos graves, né, os casos onde a gente vai ter pneumonia, convulsões, que são lesões cerebrais, né, dentro aí, infecções no encéfalo, infecções cerebrais, né? Então, são complicações que não é tão frequente, mas que podem acontecer. O importante é estar prevenido. Nós sabemos, doutor, que não existe
um tratamento específico para o sarampo. Nós temos como prevenir através da vacina. Então, como é que funciona essa vacinação de sarampo? Nós já falamos que os adultos até nem apresentam mais tantos casos porque já vieram, né, de uma fase de vacinação constante, mas nós sabemos também que nos últimos anos nós tivemos uma ausência nos postos de vacinação. E aí a gente tem uma falta de cobertura de algumas doenças como o sarampo. Parece estranho, né, você pensar, como assim então, estamos falando aqui em pleno 2022 de sarampo? Em 2016, o Brasil ganhava prêmio de país que tinha erradicado o sarampo, e aí a gente volta a ter casos de sarampo na América Latina, né? Então, o mais importante é a gente entender que o sarampo tem vacina, né? Essa vacina é dada aí a partir dos 6 meses de idade para todas as crianças e no esquema completo aí entre 1 ano e meio de idade. Então, os pais deixaram de levar seus filhos para vacinar. Consequentemente, essa proteção deixou de existir. Então, no momento que a gente tem novos casos, as pessoas susceptíveis são aquelas que não vacinaram. Então, mesmo alguns adultos, é importante checar o cartão de vacina para ver se tomaram os reforços aí da vacina do sarampo. A gente está no momento de campanha de sarampo, então é importante que você, se você tiver dúvida, leve o seu cartão de saúde do seu filho no posto de saúde para conferir se ele já tomou as doses do sarampo, para poder fazer essa atualização vacinal. Se a pessoa tiver tomado a vacina, tem importância tomar novamente? Existem esquemas, não? Então a gente tem hoje um esquema que a gente pede pelo menos até os 30 anos que a pessoa tenha pelo menos 2 doses de vacina e a partir dos 30 anos pelo menos 1 dose. Então se ela já tiver nessas faixas etárias com as suas doses adequadas, ela não precisa tomar novamente, mas precisa checar o cartão de vacina. Precisa checar o cartão de vacina. Nós recebemos aqui algumas perguntas sobre sarampo, mas antes eu tenho uma oferta especial para quem ainda não é cliente Unimed Teresina. Se tem uma coisa que o piauiense sabe é festejar o São João. Tem cuidado, tem arrasta-pé e muita tradição, porque não tem coisa melhor do que carregar o brilho no rosto e muito afeto no coração. Nós vamos juntos reviver o retorno dessa celebração maravilhosa que é a festa junina. Isso é ser Unimed Teresina, com planos de até 120% de desconto gradativo de julho a dezembro. E aí você vai apontar a câmera do seu celular agora para o QR Code e vai fazer o seu plano Unimed Teresina. Cuidar de você, esse é o plano. Bom, doutor Dairton, vamos ver aqui as perguntas que os telespectadores enviaram, os nossos seguidores também nas redes sociais Unimed Teresina. A Joelma Mesquita, quem teve sarampo, doutor, já adquiriu imunidade contra a doença? Precisa mesmo assim ser vacinado? Sim, isso é uma coisa muito questionável, sabe? Já tive a doença, preciso me revacinar, porque a gente não sabe se estão surgindo novas cepas aí, se existem mutações, né? Então é interessante que a gente faça uma proteção a mais aí através da vacina. A Luana Pereira, que é beneficiária Unimed Teresina, para quem a vacina contra o sarampo não é indicada? Pacientes que possam ter uma defesa mais baixa, os pacientes imunossuprimidos, que fizeram um tratamento de câncer, pacientes com corticoide a longo prazo, esses pacientes têm a defesa mais baixa. Então pode ocorrer o risco de, ao tomar uma vacina, sim, desenvolver algum tipo de doença. Então a gente não indica para esses tipos de pacientes. As vacinas podem ser tomadas ou administradas ao mesmo tempo? Por exemplo, sarampo e Covid, pode? As crianças podem vacinar? Com exceção da vacina da febre amarela, que também é uma vacina de vírus vivo atenuado, as restantes podem ser tomadas juntas, simultâneas. Não dá para a gente baixar a guarda para uma doença que tem vacina. É inadmissível a gente ter criança pegando sarampo, morrendo de sarampo, num país tão elogiado pelos seus esquemas vacinais. Nós temos mais uma pergunta da beneficiária Unimed Teresina, é a Danusa Oliveira. Caso uma pessoa não lembre se tomou a vacina, ela pode se vacinar novamente? Ela vai se vacinar e deve se vacinar, né? Na dúvida se essa paciente tomou ou não a vacina, ela precisa tomar uma nova dose, porque para a gente garantir realmente essa proteção. Para finalizar, então, qual é a recomendação atual para os pais no caso de suspeita de sarampo? Às vezes, o pai não vai conseguir identificar de cara que o filho dele está com sarampo, principalmente porque tem várias doenças que também fazem pintinhas pelo corpo, fazem febre, fazem queda do estado geral da criança. A mensagem que eu quero deixar para os pais é realmente levar seus filhos para atualizar o cartão de vacina.
Muito bem, nós gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Dairton Moreira, que é médico pediatra cooperado Unimed Teresina, mais uma vez conversando com a gente aqui hoje sobre o sarampo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente. Obrigada, doutor. Obrigada também por sua presença no nosso programa, que vai ficando por aqui. Na próxima terça, às 11h50, tem mais um Minha Saúde. Se cuide, a gente se encontra até lá. Tchau, tchau.